Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa aula a gente vai falar sobre aproximação linear, é um conceito muito importante que é bastante aplicado mesmo fora da matemática. Acaba também sendo bastante aplicado na vida real, no dia a dia. Você mesmo deve utilizar a aproximação linear mesmo sem saber disso. O conceito de aproximação linear, ele acaba sendo muito ligado com o conceito de derivada, tanto que com a aproximação linear a gente vai conseguir entender alguns resultados de derivada que a gente já aprendeu. A gente vai ver o sentido da derivada do produto, da derivada do quociente e a regra da cadeia. Por enquanto a gente só viu as fórmulas, agora a gente vai entender o porquê que elas funcionam. Vamos começar entendendo o que é aproximação linear. Antes disso, por definição, a gente sabe que é uma derivada da função f em um certo ponto x. É simplesmente uma conta de limite, a gente pode fazer o h ir para zero, daí a gente vê aqui a variação da função saindo do ponto x para o ponto x mais h, e daí a gente divide aqui por o quanto que o x está variando. Essa aqui é uma igualdade válida quando h está tendendo a zero, mas se a gente fizer o h ser muito pequeno, mas não tender a zero, daí a gente não tem mais um limite, a gente tem uma aproximação. Para entender o conceito de derivada, a gente utilizou essa aproximação até. A gente fez para valores de h muito pequenos, 0,1, 0,01, 0,001, e daí a gente foi entendendo o conceito de derivada através de aproximações. Então agora a gente está meio que voltando. A partir do conceito de derivada, como a gente pode utilizar ele para relacionar com uma aproximação. Aproximação do quê? Eu vou querer utilizar isso para calcular o f de x mais h, ou seja, variando o argumento da função em um tanto h, quanto que deve ser o novo valor da função aproximadamente. A gente pode utilizar essa fórmula e isolar o f de x mais h. Então a gente passa o h para o outro lado, passa o f de x para o outro lado. A fórmula que a gente vai ter é que o f de x mais h vai ser aproximadamente a função no ponto x mais uma certa parcela. Então, se por acaso for difícil calcular a função no ponto x mais h, eu posso pegar uma aproximação que é, pega a função no ponto x e soma uma coisinha aqui que, a princípio, pode ser mais simples. Essa aproximação é o que a gente chama de aproximação linear ao redor do ponto x. Então, eu vou encontrar o valor aproximado da função ao deslocar a partir de um ponto x. Vamos entender graficamente aqui o que está acontecendo. A gente tem um ponto de partida aqui, o ponto x. Vamos supor que a função é esse gráfico aqui em azul. Vamos chamar aqui de função f. Se aqui está o x, a gente pega aqui no eixo y e encontra o f de x. O que acontece quando a gente desloca para a direita de um tanto h? A gente vai chegar no ponto x mais h. A gente poderia, a princípio, ver o valor da função no ponto x mais h. Seria esse valor daqui, f de x mais h. E daí agora vamos analisar o que seria esse lado direito daqui. A gente já entendeu graficamente o que é o lado esquerdo, a gente teria que olhar realmente a função e daí verificar aqui o x mais h em qual ponto que está batendo no eixo y. Agora olhando essa parte direita, o f de x a gente já tem aqui. O que é somar h vezes f' de x? Se a gente tem essa reta aqui, que é a reta tangente ao gráfico de f no ponto x, a gente sabe que esse f' de x vai ser o coeficiente angular dessa reta, que normalmente a gente chama de m. Vamos lembrar que o coeficiente angular da reta é o quanto que ela sobe para cada unidade que a gente está indo para a direita. Então vamos substituir essas informações aqui para essa reta, analisando quanto que essa reta vai subir quando a gente anda h unidades para a direita. A gente já sabe que o coeficiente angular vai ser o f' de x, daí o quanto que vai subir é o ΔY, o ΔX, que é quantas unidades tem indo para a direita, é o que a gente está chamando de h. O que nos diz que a reta, quando o x vai h unidades para a direita, ela está subindo h vezes f' de x. Ou seja, é exatamente essa parcela que a gente está somando aqui ao f de x. O que faz bastante sentido, né? Porque se para cada unidade que a gente está indo para a direita, a reta está subindo f' de x, então se a gente for h unidades para a direita, ela vai subir h f' de x. Esse vai ser o nosso ΔY da reta.
Aqui, graficamente, a gente tem o h aqui embaixo, essa horizontal aqui que a gente está deslocando, e daí a gente tem o quanto que desloca em y. Ou seja, qual que é o significado dessa aproximação linear? Falar que a função no ponto x mais h é aproximadamente f de x mais h f' de x. O f de x mais h f' de x bate nesse ponto daqui. É o a partir do f de x, eu subi esse hf' de x, esse ΔY. A gente poderia jogar lá para o eixo y, só para ficar bem claro. Aqui é o f de x mais h f' de x. Então isso aqui realmente não é uma igualdade. O f de x mais h está aqui, o f de x mais hf' de x está aqui embaixo. Mas é interessante notar a relação desses dois valores. Eles realmente não são iguais, um aqui segue a função que está em azul, o outro segue a reta tangente à função no ponto x. A gente está avançando aqui por essa reta laranja. E daí realmente vai ter uma diferencinha entre eles. Mas o interessante notar aqui dessa aproximação é que ela é muito boa quando o h é muito pequeno. Aqui eu fiz um deslocamento grande para a direita, para ficar bem claro onde que está o f de x mais h e onde que está o lado direito dessa aproximação aqui. Mas se a gente fizer o h ser muito pequenininho, a gente vai estar olhando aqui deslocamentos muito próximos ao redor do x, e daí fazer cair na reta laranja ou cair na curva em azul dá praticamente na mesma. E é essa a intuição que a gente tem que pegar. Para deslocamentos pequenos, andar sobre a reta tangente é muito parecido do que andar sobre a curva realmente da função. E por que pode ser interessante andar sobre essa reta tangente? Porque isso aqui é uma reta, é muito simples a equação aqui dessa curva. Por outro lado, a função, a princípio, pode ser qualquer coisa, ela pode ser uma função super complicada, pode ser muito difícil computar a função no ponto x mais h. Ao se deslocar pela reta, que é algo bem mais simples, a gente está aqui no que eu estou colocando entre aspas, em um mundo linear, em que uma regra de 3 é super válida. É tudo meio proporcional, os deslocamentos são proporcionais. Por exemplo, vamos supor que a inclinação dessa reta, o m, seja igual a 2. Significaria que, para cada unidade que a gente vai para a direita, a reta está subindo 2. Se a gente andar 2 unidades para a direita, a reta subiria 4. 3 unidades para a direita, a reta subiria 6, e assim por diante. É muito simples verificar deslocamentos ao longo dessa reta. É tudo proporcional, ou seja, a regra de 3 funciona. Ao longo da reta, se eu colocar aqui ΔX e ΔY, se eu sei que para um deslocamento na horizontal de 1 a reta sobe 2, todo o resto é proporcional. Eu posso saber que o deslocamento na horizontal de 3 vai dar um ΔY de 6. Se eu deslocar na horizontal em 2,5, eu vou ter um incremento na reta subir na vertical em 5 e assim por diante. Por isso que eu falo aqui que é um mundo em que a regra de 3 ela funciona bem. Diferentemente de caminhar aqui sobre essa função. Dependendo do ponto onde a gente está, a função está variando de uma forma diferente. Ela vai ficando cada vez mais vertical, o que significa que cada vez, para cada passo que a gente dá para a direita, na vertical está subindo mais. Então acaba sendo mais difícil se deslocar ao longo dessa curva do que realmente se deslocar aqui ao longo dessa reta. Então, voltando aqui para essa aproximação, a gente quer encontrar o valor da função em um ponto deslocado de um certo ponto x, mas a gente vai fazer isso de uma forma aproximada. Aproximada como? Aproximada de forma que a gente está caminhando ao longo da reta tangente no ponto x. E é por isso que é uma aproximação linear. A gente está caminhando aqui ao longo de uma linha, que seria uma reta. Tem muita aplicação essa aproximação linear, vou deixar algumas nos exercícios, mas agora vamos só aproveitar isso para entender alguns resultados que a gente viu. Então vamos começar utilizando a aproximação linear para entender bem a validade da regra do produto. Só relembrando, a regra do produto a gente pode escrever dessa forma aqui. A derivada do produto de duas funções é derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Por definição, a gente poderia escrever assim. Fg' num ponto x é um limite, o h vai para zero, a gente pega a função no ponto x mais h, então vai ficar f de x mais h vezes g no ponto x mais h, menos f de x vezes g de x, dividido por h. Note que, por definição, a função fg é como se fosse uma função h, tal que h de x é o produto f de x, g de x. Então, se eu estou calculando a derivada aqui dessa função h,
Eu estou fazendo aqui ó, o h no ponto x mais h, ou seja, f de x mais h vezes g de x mais h. Então, essa é a definição aqui de derivada. A gente faz um limite do h tendendo a zero. Mas e se a gente não quiser aplicar o limite? A gente fizer um h pequeno, mas antes de aplicar o limite. Então, vamos tirar o limite e vamos falar que a gente está fazendo uma aproximação. E daí vamos substituir esse f de x mais h e o g de x mais h pela aproximação linear. Ao invés de andar realmente sobre a função, a gente vai estar andando sobre a reta tangente ao ponto x. Então, daí vai ficar assim, ó, substituindo o f de x mais h por algo aproximado, ficaria f de x mais h, f' de x. Substituindo o g de x mais h andando pela linha tangente ao gráfico de g no ponto x, ficaria o a partir do g de x, a gente sobe h vezes g' de x. E daí a gente continua com o resto, f de x, g de x, dividido por h. Daí agora vamos só abrir as contas, fazer a distributiva. Vamos fazer aqui, ó, f de x, g de x, f de x, h, g' de x e esses outros dois aqui também. Vamos só abrir essa conta. fx, g de x mais fx vezes h, g' de x mais h, f' de x vezes g de x mais h quadrado, f' de x, g' de x, e daí só esse termo aqui que está separado. Então, menos f de x, g de x, a gente está dividindo tudo por h. Esse fx, g de x cancela com esse daqui, e daí todos os termos que restaram têm h. E daí, como está dividindo por h, dá para simplificar. Vamos cancelar esse aqui com esse, e esse quadrado aqui some, fica somente o h. Vamos deixar um pouquinho mais limpo. Com as simplificações, a gente ficou com f de x, g' de x, mais f' de x, g de x, mais h, f' de x, g' de x. Então, aqui a gente tem uma aproximação. A derivada da função produto é aproximadamente isso quando h é pequeno. Só que quando a gente faz o h ir para zero, daí a gente vai ter realmente uma igualdade. Então, o truque aqui é começar como se fosse uma aproximação, mas daí depois a gente faz o h ir para zero. E quando a gente tira o limite disso aqui, quando h vai para zero, a gente vai restar exatamente com a derivada, essa parcela aqui vai sumir. Então, a gente vai ficar com fg' de x igual a f de x, g' de x, mais f' de x, g de x. Que é exatamente a fórmula que a gente aprendeu aqui da regra do produto. A única coisa é que as parcelas aqui estão trocadas, né? Mas a ordem das parcelas não acaba afetando em nada. Então, com isso, a gente mostrou que a regra do produto é válida. Se você for reparar bem, a demonstração não é difícil. Basta substituir o f de x mais h e o g de x mais h por suas aproximações lineares. E daí depois é só fazer conta. Agora vamos fazer a mesma coisa para mostrar que é válida a regra do quociente que a gente aprendeu. Só vamos fazer um pouquinho mais direto aqui. A gente está calculando a derivada da função f sobre g. Isso aqui é um limite, h indo para zero. A função f sobre g no ponto x mais h. Então, ficaria f de x mais h, dividido por g de x mais h. A gente subtrai a função quociente no ponto x, vai ficar f de x sobre g de x. E daí a gente divide por h. A gente não vai tirar o limite de cara, a gente vai aproveitar uma aproximação. A gente vai aproximar f de x mais h, g de x mais h, pelas retas tangentes às funções nesse ponto. Ou seja, a gente vai substituir o f de x mais h por algo aproximado, que é o f de x mais h, f' de x. Vamos substituir o g de x mais h por g de x mais h, g' de x. A gente subtrai f de x, g de x e estamos dividindo por h. E por agora, a gente só faz as contas. Primeiro vamos fazer aqui o MMC. O MMC dessas duas frações vai ser o produto aqui dos denominadores. E daí a gente pega esse e multiplica por esse. Pega esse, multiplica por esse. Vamos fazer primeiro esse vezes esse. Então vai ficar g de x vezes o f de x mais h, f' de x vezes g de x, menos, agora esse vezes esses dois. Vai ficar f de x, g de x, menos h, g' de x, f de x.
daí tudo dividido pelo produto dos denominadores, ou seja, g de x mais h g' de x vezes o g de x, e ainda está tudo dividido por h, então a gente pode deixar o h multiplicando aqui. Agora dá para simplificar, f de x, g de x aqui e aqui. Tem esse h embaixo, dá para simplificar com os h's que tem em cima. E agora vamos só escrever aqui de uma forma mais limpa, tá? f' g menos g' f, dividido por g de x mais h g' de x vezes g de x. O que a gente tem aqui com isso é uma aproximação para h pequeno. Se a gente joga o h para zero, a gente realmente vai ter uma igualdade com a derivada. Então vamos fazer isso. Vamos fazer o h ir para zero, e daí a gente vai ter a derivada do f sobre g no ponto x. Isso aqui vai ser exatamente igual, aplicando o h indo para zero, essa parcela aqui embaixo vai para zero. Então aqui embaixo vai ficar somente g de x vezes g de x, que é g de x ao quadrado. Então a gente vai ficar com f' g menos g' f dividido por g de x ao quadrado, que é exatamente a fórmula que a gente queria mostrar. Sai praticamente de uma forma direta com relação à aproximação linear. Daí é só fazer conta. E por fim, vamos mostrar a validade da regra da cadeia. Por definição, a gente pode escrever f bola g, a derivada no ponto x, é um limite, a gente joga o h para zero, vai ficar a função f bola g no ponto x mais h, ou seja, f de g no ponto x mais h, menos, agora no ponto x, f de g no ponto x, isso tudo dividido por h. Ao invés de calcular a função g no ponto x mais h, vamos fazer uma aproximação linear ali. Daí vai ficar a função f, aproximando a função g no ponto x mais h por g de x mais h g' de x. Daí vamos só continuar escrevendo o resto. Daí o que a gente tem aqui dentro da função f? A gente tem que o argumento da função está deslocando ao redor do ponto g de x. E o tamanho do deslocamento é esse aqui, h vezes g' de x. É como se fosse o nosso h-til, vamos chamar assim. É esse o deslocamento do argumento da função f com relação ao g de x. Então vamos aplicar uma nova aproximação linear, vai ficar f no ponto g de x mais o deslocamento, que seria esse h-til, mas a gente já sabe que esse h-til é h g' de x, vezes a derivada da função f no ponto g de x, que era o nosso ponto inicial aqui dentro da função f. Então vai ficar vezes f' no ponto g de x. Daí tem o menos f de g de x, e daí a gente divide tudo por h. Aqui vai cancelar f de g de x com menos f de g de x, cancela esse h com esse h, e daí a gente sobra simplesmente com g' de x, f' no ponto g de x. Esse resultado aqui nem está aparecendo o h, então se eu tirar o limite de h tendendo a zero, vai realmente restar isso aqui, que vai ser a derivada da função composta. Se vocês forem lembrar bem, quando eu expliquei a regra da cadeia, eu mostrei uma intuição do porquê ela era válida. E essa intuição só era válida porque as coisas são proporcionais quando a gente está falando de derivada. Eu fiz praticamente uma regra de 3 para vocês. O sentido dessa regra de 3 é que, para pontos muito próximos do x, as coisas são proporcionais. E daí essa aula para conseguir entender melhor, formalizar mais os conceitos ao redor da nossa compreensão. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma da TAC? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.